Estamos hoje na presença do promotor público Luiz Cláudio e ele vai falar um pouco da ação do Ministério Público junto aos outros órgãos e ao Executivo Municipal e, por que não, na comarca de Viçosa, no combate ao Covid. Vocês vão ver agora no canal Brenda Santonioni. Doutor, muito obrigado por receber a gente aqui. Sei que a sua agenda é complicadíssima, trabalhando para a população, mas muito obrigado por receber o canal Brenda Santonioni. Brenda, boa tarde a você, aos seus ouvintes, seus seguidores. É um prazer te dar, agora é um prazer receber você aqui e conceder esse espaço ao Ministério Público e a mim também para falar um pouquinho das nossas atividades, para esclarecer a população aquilo que o Ministério Público tem feito em relação à fiscalização dos atos do município em relação ao combate à Covid. Doutor Luiz Cláudio, as suas ações, as ações do Ministério Público junto às prefeituras, junto às câmaras de vereadores, pode ser interpretada como uma intromissão no outro poder? Brenda, essa é uma questão muito importante que você traz. Acho que o papel do Ministério Público não é demonizar a política, não é demonizar o poder executivo ou legislativo, um papel só crítico, um papel de apontar dedo. Eu acho que nós temos que respeitar os vereadores e os prefeitos, afinal de contas foram eleitos pelo povo, são representantes do povo. E o Ministério Público deve sim deixar com que cada poder atue de forma autônoma, independente e fiscalizar. Obviamente nós podemos não concordar com uma coisa ou outra, mas não é o nosso papel ser protagonista das políticas públicas, seja elas quais forem. Sim, nessa onda dessa pandemia, que parece que o Brasil ainda vai vivê-la por bastante meses, nas entrevistas que o senhor concede aos outros órgãos de comunicação, relatando o que está sendo feito para orientar até a população e os outros chefes dos outros poderes. Então, nas entrevistas que o senhor concede, o senhor acha que a palavra do senhor como promotor público tem um peso maior perante a população? Porque vocês não têm um desgaste que a classe política tem. Você acha que quando o senhor fala lá na rádio, na Montanhesa, na 95, em outras, tem um poder, as pessoas escutam mais? Ou tem maior credibilidade? Olha, Brenda, eu vou te dar uma resposta que pode até surpreender. Eu vou me recolher a minha humildade. Eu acho que o promotor ele não vai ter o mesmo poder de convencimento, sinceramente, que o prefeito, que o presidente, que o governador, que o vereador. A gente tem que reconhecer que os vereadores, os prefeitos, secretários, eles conhecem muito a fundo a realidade local, eles conhecem as comunidades rurais, periféricas, as dificuldades. Então, às vezes, até eu acho que o povo vê com uma certa distância. Mesmo eu trabalhando e fazendo tudo que eu posso fazer no sentido de orientar, veja só, é muito mais fácil alguém ver no seu prefeito, no governador, o presidente da República, né? Nós temos aí questões do presidente da República, sendo um exemplo de referência para se seguir, do que um promotor. Eu não acho que o Ministério Público, eu falando, teria um peso tão grande. Eu acho que a presença do Ministério Público é para dizer, eu estou aqui, eu represento vocês e eu estou aqui por vocês e para vocês. Sim, mas quando a gente escuta um secretário, um prefeito falando que vocês, o Ministério Público, está ali também junto com eles nessas ações do Covid, quer dizer que eles estão reportando a vocês tudo que está acontecendo lá para averiguação de alguma irregularidade ou para evitar alguma irregularidade, isso dá uma moral, se eu posso popularizar o termo assim, a vocês. Sim, com certeza. Isso sim, aí é que está aquele papel que eu falei. O Ministério Público atua em colaboração, diálogo permanente aqui em Viçosa, na área da Covid. Nós permanentemente, assim como havíamos um canal aberto de diálogo com o Marcos Quittini, que hoje está na Gerência Regional de Saúde, nós temos com o Dr. Júlio Cota e com a equipe dele toda, com o COES. Isso nós mostramos à sociedade que nós estamos andando ao lado deles, mas, como eu já falei e reforço, não abdicando de fiscalizar. Então é aquela certeza que a sociedade tem que, na medida em que o Ministério Público está lá e tem conhecimento das ações que estão sendo tomadas, se houver algum desvio, pode contar que o Ministério Público vai atuar prontamente. A classe política tem medo do Ministério Público. Ponto.
Eu posso dizer o seguinte, só se for pelo meu tamanho, eu não assusto ninguém. Mas não acho. Você sabe disso, você foi vereadora durante muito tempo e representou muito bem a nossa sociedade. É uma pena que você não está no legislativo, porque você também se candidatou a prefeita, né, e tudo. Então, o que acontece? Eu não meto medo em ninguém. Eu acho que eu quero respeito. Medo eu não quero. Eu acho que não vou, no Ministério Público, nenhum promotor ou promotora pode se impor na base do uso da sua autoridade. Tem que ter uma relação respeitosa com todas as pessoas e eu quero ser respeitado nas minhas posições. Agora, se eu estou causando medo a alguém, é sinal que eu já devo ter que repensar como é que eu estou agindo, porque normalmente eu sou incisivo, sou objetivo, sou honesto, mas não para causar temor a ninguém. Todo mundo que vem aqui e tem a oportunidade de falar comigo vê que eu sou uma pessoa muito diferente, talvez, da imagem de um promotor rígido, duro. Entendeu? O que a gente precisa fazer é o seguinte, é construir juntos uma sociedade melhor. O que eu quero é isso. Eu não quero atropelar ninguém. Eu quero dar de mãos dadas com todos. Já na Câmara de Vereadores, o senhor falou, e eu concordei no dia, te elogiei publicamente, porque é a minha opinião, que a classe política falhou. Eu não lembro agora direito o assunto que nós estávamos debatendo, era público. Falei, então a gente tem que intervir para que faça funcionar, valer o direito das pessoas, dos seres humanos. Ainda também mantém essa oposição? Na verdade, toda vez que o Ministério Público tem que atuar, Brenda, é porque existe uma questão disfuncional, existe alguma coisa ainda errada. O que a gente espera do Legislativo? É difícil. Você esteve na Câmara há muito tempo. Muitas vezes a gente entra com tantos ideais, com tantas crenças, e é muito complicado o vereador conseguir implementar tudo aquilo que ele imaginou no exercício da função. E muitas vezes o próprio prefeito ou prefeita, no exercício do mandato, muitas das coisas que ele prometeu, ou tinha até boa fé na promessa, ele não consegue implementar. Sim. Existem erros, equívocos, é natural do ser humano, as pessoas não são perfeitas, e aí o Ministério Público entra. Né? Aí, quer dizer, para mim, quanto mais eu trabalho, quanto mais trabalho me chega, mais é fruto dessa desconfiança que tem no poder público, seja pelo Executivo ou Legislativo, seja porque há muitos desvios, abusos, questões que precisam ser resolvidas. Então, eu gostaria de ser um promotor que tivesse muito menos serviço do que eu tenho. Eu acho que quando cada um no exercício da sua função e todos, né, cumprem o que é correto, a tendência de dar certo e procurar o Ministério Público é menor. Então, a gente quer que o Legislativo seja muito forte. Né? Na sua legislatura, foi uma legislatura muito forte. Né? Eu achei que foi uma legislatura muito atuante. E acho que a sociedade fica mais tranquila e quando os vereadores conseguem, na sua atuação, fiscalizar o município também na sua atuação, prefeito, consegue implementar as políticas públicas, não todas, mas pelo menos parte delas favorável, e de forma correta, a gente, claro, vai ficar mais de audiência do que de ator, né? Sim. Doutor, o senhor falou aí a respeito da inserção do Ministério Público na comunidade, mas eu vejo Brasil afora, que vocês sempre estão fazendo grandes campanhas e que contam com a colaboração da população. Mas, em contrapartida, sem demérito, o senhor anda na rua tranquilamente, ninguém fica te parando para ficar pedindo opinião. Ou um ou outro que tem um contato direto. Quer dizer, vocês ainda são um enigma para a população. O que funciona naquele prédio? O que ele pode fazer por mim? O senhor acha que o Ministério Público falha na comunicação com a população mais simples? Eu acho que sim, acho que tem que ter essa proximidade. Eu te falo o seguinte, por natureza eu estou aqui 20 anos, tem gente que não sabe nem que eu sou promotor, porque eu procuro ter uma vida mais discreta, uma vida mais... Eu não quero ser promotor o tempo todo da minha vida, né? A gente não pode sair às ruas e se portar como promotor, claro, conduta sempre correta, obviamente que é inerente à minha função. Então, muitas vezes as pessoas não percebem. Para chegar ao Ministério Público, a gente precisa melhorar muito a comunicação. Coincidentemente, ontem eu estava respondendo uma pesquisa que o nosso procurador-geral está muito preocupado com a nossa comunicação, reconhece que talvez a sociedade ainda não sabe para que nós estamos aqui, em que nós podemos ajudá-la, de que forma nós podemos ajudá-la. Ontem eu respondi, então a pergunta é muito pertinente. Então, eu, na medida do possível, quando me dá espaço, como esse que você está concedendo a mim, ao Ministério Público, você está contribuindo, de certa forma, para que as pessoas possam me conhecer, que as pessoas possam conhecer um pouco do serviço do Ministério Público, possam entender um pouco mais do que nós somos capazes e como nós podemos atender. O Ministério Público tem um papel muito relevante, nós temos muitas questões a fazer em todas as áreas, crianças e adolescentes, meio ambiente, patrimônio público, idoso, portador de deficiência, aliás, pessoa com deficiência.
tantas outras áreas importantes do ponto de vista social que nós atuamos e não tem visibilidade. Então nós precisamos o quê? Falar para as pessoas, nós estamos aqui, nós fazemos, nós podemos fazer mais, vocês nos procurem para que nós possamos auxiliar. A gente fica um pouco surpreso com a meia-culpa, porque as pessoas que estão em determinadas posições têm receio disso, e acho que é um grande erro. E nós, para encerrar, infelizmente, mas nós vamos ter outras oportunidades, o canal está aberto para o Ministério Público. Eu te agradeço, Breno. Nós vamos pagar caro, doutor Luiz Cláudio, pela inoperância e negação de um governo federal frente à maior pandemia dos últimos tempos. Esse é um assunto muito triste, porque já estamos pagando, né? Já são mais aí de 250 mil óbitos, um plano, nós temos um plano nacional de imunização que ao longo do tempo foi construído a muitas mãos, e o Sistema Único de Saúde, tão importante para a gente, que a gente é referência mundial, e nesse ano de 2020 para cá nós perdemos tanto, não só em vidas, como oportunidades de poder evitar que essas vidas se perdessem. Aí você vê, né, eu fico lá diuturnamente vendo a quantidade de vacinas que vem, chegou lá na gerência regional, gentilmente o gerente atual, Marcos Quettini, mandou para mim 1.200 doses para nós dividirmos. Então nós estamos vacinando nossos idosos de forma muito lenta. O que é que acontece? Nós temos aqui óbitos em Viçosa registrados, muito mais nos últimos tempos que nós tivemos em 2020, que demonstram um agravamento da situação. São idosos, pessoas que se tivessem vacinadas, devidamente vacinadas a tempo e a moda, talvez não tivessem perdido a vida. 250 mil pessoas já morreu, nós estamos vendo que o governo federal tem sido assim, uma total decepção. A falta, Brenda, a falta de empatia, de humanidade, você não vê, eu fico triste. Um presidente que não se comove com a dor das famílias, das pessoas, quer dizer... E eu fico até espantado, porque eu jamais esperaria isso, de alguém que estivesse no alto cargo, eu respeito quem votou, porque respeito demais. É democracia. É claro, tem que respeitar, e ele é meu presidente também, o seu é o nosso. Então o que acontece? Você vê essas ações e nós recebendo vacina a conta gota, isso me dá um desespero. Então quer dizer, para finalizar a nossa entrevista, o Ministério Público é nosso, ele está à disposição da população. Com certeza, estou aqui por vocês e para vocês. Então o que acontece? Quando nós tivermos uma possibilidade de atender melhor a população, acho que saindo da pandemia e fazendo uma comunicação melhor com você, tão bem acentuou, acho que a gente vai poder ter esse canal direto, esses instrumentos como você usa, as redes sociais, o YouTube. Hoje o Ministério Público já tem um canal no YouTube, nós usamos o WhatsApp, nós usamos o Facebook, o Instagram. Começou agora. Então nós temos que usar essas ferramentas, que são essas ferramentas que levam você diretamente ao teu público, você diretamente. Hoje é o que está sendo usado. Se você não se modernizar, se você não entender o momento que nós estamos vivendo, você fica para trás na comunicação. Com certeza. Foi dado o recado. E daqui a pouco tem muito mais aqui no canal Brenda Santunioni. Obrigado, doutor. Obrigado, viu, Brenda? Sua gentileza.